Bem, vamos dar continuidade à pintura e elaboração de cabeça de boneca. Agora a gente vai fazer uma cabecinha cheia para poder pintar. Então, aqui eu tenho os moldes. Já risquei o molde no tecido, respeitando o sentido do fio. Então, aqui, ó. A largura do tecido, ó, que a elasticidade do tecido tá para cá, né? Ó, tá vendo? Aqui ó, tem elasticidade. Aqui não tem. Então, o sentido do fio do tecido é pro lado que não tem elasticidade. Então, ele vai ficar na vertical. Então, na parte da frente foi cortado assim. Eu risquei do avesso, tá? Foi cortado assim. Né? O sentido do fio na vertical. O da cabecinha. Ó, esquece esse fio aqui, tá? Esse fio aqui não existe. Foi cortado assim. Então, o sentido do fio. Também na vertical. Quando você receber o teu material, quando você baixar teu material de apoio, vai estar lá já direitinho o sentido do fio, tá? Corta assim, ó, nesse sentido aqui, tá? Na vertical. E o topo da cabeça, também o fio vai estar na vertical. Aqui, o fio na vertical. Aí, com a caneta fantasminha, você risca os moldes direitinho, conforme seguindo o fio, puxa as linhas de marcação para fora do molde, como tá aqui no topo. Aqui no meio da cabeça, do rosto, né, na frente, risca aqui, aqui, aqui e aqui, estende a linha, né? Estende um pouco a linha, ó. Estende para lá, para cima, para baixo e para cá. E na cabeça, atrás também tem uma linha aqui, porque eu virei o molde, né? Então, estende também a da lateral. A do queixo não precisa, porque já vai ter a própria costura. Riscou, tá todo riscado no tecido, agora é só costurar. Então, atrás, a gente vai costurar pegando daqui de cima. Eu fiz costura à mão, mas pode ser feita na máquina. Como eu achei esse pedaço tão pequeno, eu costurei na mão, usei o ponto atrás. Então, costurei, fechei aqui, olha, que é onde tá o centro das costas. Foi todo costurado até chegar aqui no queixo. Depois, vem com a tesoura e dá alguns piquezinhos, olha, aqui, aqui e ao redor, todo aqui. Aqui também. Agora, cuidado para não chegar até a costura. Esse pique tem que ficar só na borda do tecido. Procura não chegar até a costura, porque na hora de desvirar, fica mais esticadinho o tecido, não fica com grumos. Fecha as duas pences. Tem duas pences. Eu costumo fazer o seguinte, eu risco a parte de trás, eu risco de um lado e risco do outro lado também. Por quê? Porque eu preciso ter a pence dos dois lados. Olha aqui. Então, essa é a cabeça, a parte de trás da cabeça. E aqui a parte da frente. Eu já fechei uma pence aqui, ó. Eu faço essa pencezinha à mão. Então, eu deixei uma para fazer junto com você. O que eu faço para fechar essa pence? Eu coloco a agulha, também faço costura à mão. Aqui, saio aqui. Aí eu encosto as duas linhas, observo. Aqui, ó, está paralelo aqui com a outra linha aqui de dentro, ó. Com essa linha aqui de dentro. Deixo as paralelas, aqui fecho. E aqui eu começo a costura. Eu vou até aqui em cima e volto fazendo pontinho atrás, bem pequenos. A gente faz pontos bem pequenininhos.
porque essa pence é tão pequena, eu tô usando fio duplo, linha comum de costura. Não tô usando linha de sapateiro, nem linha de poliéster. Essa aqui é uma linha comum, aquela linha de cone, linha de costura. É a linha que eu uso na máquina. Eu só tô usando fio duplo aqui para ficar um pouquinho mais resistente. Nem precisaria, bastaria o fio único, porque o espaço é tão pequeno, o fio único já daria. Mas é bom a gente se precaver, porque na hora de encher, força um pouco a costura. E aí pode ser que rompa. Então, por isso que eu acabei colocando fio duplo. Terminou, faz o arremate, corta o fio. Agora, vamos unir a parte da frente, reserva o topo, tá? Vamos unir a parte da frente com a parte de trás. E fazer uma costura. Eu gosto de pegar isso aqui, olha, que vai ser onde vai ser o pescoço, essa parte aqui que vai ser o pescoço. Eu gosto de dobrar e colocar um alfinete aqui só para evitar que essa parte aqui se prenda na hora que eu for costurar a lateral da cabeça. Então, eu viro direito da peça com o direito da frente com o direito das costas. Ajusto aqui onde estão as pences dos dois lados. Alfineto. Põe o alfinetinho. Ajusta bem as linhas, tá? Para ficar bem bonitinho, bem ajustadinho. Ajusta a linha aqui. Vou do outro lado. Arrumo aonde tá a pence. Alfineto. Vou lá no queixo, ajusto o centro das costas com o centro da frente, por isso que é importante ter a marcação. Aquelas linhas de marcação, que é para na hora de costurar o tecido não correr, não movimentar o fio do tecido. Alfineto aqui, essa peça. Eu ajusto as linhas. A linha do molde da frente, no molde da costura da frente. Outra coisa que eu esqueci de comentar. Os moldes estão sem a margem de costura, tá? Então, é preciso riscar e deixar a margem de costura. Eu deixo meio centímetro de margem de costura. Não precisa deixar mais do que isso, não. Aqui a gente alfineta. Bom, isso aqui é para quem tá começando, até para quem já tem experiência, a questão de alfinetar, principalmente essas cabeças muito pequenininhas, é a gente poder fazer uma costura mais precisa. Aí, alfinetou, deixa esta parte aqui, olha, isso aqui, ó, vai ficar aberto, daqui pra cá. É a abertura que é onde vai ser o enchimento aqui. Então, vai lá na máquina, passa uma costura. Eu alfinetei pelo avesso, pelo lado das costas. Se você quiser alfinetar pelo lado da frente, é até melhor, tá? Mas as linhas estando ajustadas, essas linhas aqui estando ajustadas, tanto a da frente como a das costas, vai ficar o desenho igualzinho. Vai lá na máquina, toda vez que for começar a costura, aqui, por exemplo, vai começar a costura, retrocesso, costura daqui, vai ao redor, todo aqui. Eu gosto de fazer o seguinte, quando chego aqui, eu gosto de abrir esse tecido. Eu abro, aqui, ó. Abre, costura todo ao redor aqui. Costura todo. Chegou aqui, retrocesso. Aí, terminou essa parte, tira os alfinetes e enche a cabecinha. Vai ficar isso aqui, ó. Procura encher bem a cabeça, tá? Isso aqui é onde vai entrar o pescoço, porque a cabeça vai ser uma cabecinha articulada. Então, aqui, quando você estiver enchendo, que você tiver chegado mais ou menos até o nível, passando do nível do pescoço, você introduz o dedo e vai empurrando a fibra. Eu uso esse tipo de enchimento aqui, ó. Tá vendo?
é um enchimento mais para seco do que para siliconado, mas você pode usar o enchimento que você tem, que você está acostumado a trabalhar. Eu uso esse aqui porque ele estrutura melhor as bonecas. Então, você vai colocando esse enchimento, você pode usar uma pinça, pode usar um enchedor de boneca, pode usar um hashi, o que você tiver para encher. O importante é que essa linha aqui, ó, a linha da lateral do rosto, fique toda esticadinha, sem muitas rugas. Algumas ruguinhas ainda aparecem, olha. A gente encontra algumas ruguinhas em alguns lugares aqui, tá vendo? Mas depois, na hora que a gente passar ferro, para tirar até a linha, eu gosto de passar ferro, mas se você usar o secador de cabelo, ele não vai tirar isso daqui. Então, eu passo a ferro porque ele já, além de tirar a linha que eu risquei o molde, ele vai assentar as fibras e assentar o tecido e tira essas ruguinhas que ficaram, olha, poucas rugas. Observa que aqui vai aparecer ainda, olha, aquela linha de marcação que eu fiz para a lateral do rosto, a do queixo e a do topo da cabeça. É bom que elas fiquem aqui. Agora, como é que a gente faz? Terminei de encher, enchi bem, essa cabeça tá bem cheia, ó. Ó, bem cheinha. Se perceber que ficou algum grumo, eu olho assim a cabeça. Eu olho nessa posição, vejo se tá essa superfície bem arredondada. Eu vou virando a cabeça e observando se essa superfície está bem lisinha, bem homogênea. Vira, olha, por todos os ângulos e observa se está bem homogênea. Está bem homogênea. Percebeu algum grumo, que popularmente a gente chama de celulite? Vem com uma agulha ou um alfinete bem resistente, que não seja muito grosso, porque senão você fica os buraquinhos no tecido. Ajusta, vai ajustando assim, ó. Vai ajustando a fibra. Vai empurrando a fibra devagarinho, acomodando, modelando esse rosto. Ou qualquer parte da boneca que você esteja fazendo, apareceu celulite, faz assim, retira. Outro ponto importante, é a borda do tecido que ficou à margem da costura, ela deve ficar toda de um lado só. Olha aqui, tá vendo? Essa aqui tá toda de um lado só. Eu deixei apenas esse pedacinho aqui, ó, porque na hora que a gente encher, eu já arrumei a maioria. Ficou um pedacinho do tecido virado para lá, para frente. Eu gosto de jogar tudo virado para as costas, para o lado de trás. O que a gente faz? A gente enfia a agulha e puxa esse paninho para o lado de cá, para o lado das costas. Ó, acomoda o paninho, aquela sobra de tecido que a gente usou para a costura, a gente vai colocando e puxando. O queixo sempre é mais complicado de vir, ó. Empurra lá para as costas isso. Por quê? Porque a coloração vai ficar melhor aqui na frente. Você vai ter uma coloração melhor aqui na frente. Feito isso, ajustado, cabeça cheinha, bonitinha, formato arredondado, sem rugas aqui na lateral. Eu gosto de fazer o seguinte, para esse enchimento não ficar saltando para fora, principalmente que eu vou precisar fechar esse topo. Tanto faz se fosse uma boneca que eu fecharia a linha das costas com a linha da frente já, ou como esta que eu vou colocar um topo. O que eu faço? Eu pego a agulha de feltragem e venho aqui e feltro esse enchimento lá dentro. Vou feltrando o enchimento só na parte do topo da cabeça mesmo. Qual é o meu objetivo? Primeiro, compactar essas fibras. Eu vou compactar. Então, ela vai ficar mais firme aqui no topo, porque principalmente essas bonecas que a gente faz, que elas são articuladas, tem articulação de cabeça. Quando a gente puxa a linha para cima do topo, ele tende a afundar. Fazendo isso daqui, afunda menos. Então, eu acomodo a linha, acomodo o enchimento com uma agulha de feltragem. Isso evita ele ficar saltando para fora. Deixo bem acomodado isso daqui. Vai acomodando conforme a necessidade, olha. Fica bem compactado.
Ó. Bem compactado isso daqui. Agora eu venho e acomodo isso para fechar com um alinhavo só. Para poder botar o topo da cabeça. Então, como é que eu faço? Nossa, que tem 2 topos. O que eu faço? Eu preciso centralizar isso daqui. Eu olho. Isso aqui, essa linha aqui, olha, ela tem que estar paralela à linha de trás. Lá. Tá paralela aqui. Então, eu venho colocar um alfinete. Se eu ainda estiver dúvida, eu tenho esta linha aqui do queixo, que é a linha que divide o centro também da cabeça no sentido vertical. Então, o que eu faço? Para tirar a dúvida, eu meço aqui de um lado ao outro. Tem 10 centímetros, ó. 10 centímetros. Metade de 10, correu a fita. Tem que ficar bem justinho aqui. Metade de 10 são 5. Eu venho aqui, 5. Usando a própria fita, como se fosse uma régua, eu venho aqui, olha, e observo se essas linhas estão paralelas. Tá paralela, tá retinho? Ficou uma linha retinha na cabeça? Então, tá certo aqui, ó, aqui é o meio, que é o centro da frente. Então, eu já posso fechar isso daqui. Eu venho com uma agulha fina, linha dupla, linha de costura de cone, aquela linha comum que a gente usa na máquina, nozinho na ponta. Agora aqui eu vou fechar esse buraco que ficou aqui. Mesmo que a gente vá trabalhar com o topo, é melhor que isso aqui esteja arrumado. Então, a gente dá uma dobradinha aqui na frente, deixa o alfinete ali que é para esse ponto não correr, ó. E faço um alinhavo aqui. Bem, não precisa se preocupar muito com isso não, pode fazer bem longe um do outro, só para fixar mesmo o tecido. Para que isso não saia na hora que eu for prender o topo da cabeça. Então, faz isso aqui. Tá vendo? O alfinete ali auxilia para que esse tecido não corra, não saia do lugar. Porque, desculpa, sair do foco. Aqui. Dobra aqui. Isso eu faço porque eu quero uma cabecinha mais arredondada em cima e mais cheia também. Eu gosto da cabecinha mais cheia. Nossa, trazendo tudo aqui para o meio do trabalho. Aqui. Dou uma alinhavada. Oh, Deus, vem tudo. Aqui. Pronto, tá bom. Não precisa tirar a agulha do trabalho. Porque a gente vai precisar dessa agulha e da linha ainda. Agora, a gente vai prender o topo da cabeça aqui. Aqui, ó. Esse é o topo. Esse é o lado do avesso, eu risquei do lado do avesso. Então, eu viro para o direito. Essas linhas são as minhas linhas guias. Linha da lateral da cabeça, linha do centro, da frente e das costas. Então, aqui eu ajusto próximo das pences. Aqui eu aproveito o próprio fio, próprio alfinete, olha. Aqui ajusto lá atrás. Esta linha aqui, que a gente tá vendo, ó. Olha, esta linha aqui, ela tem que ficar paralela às linhas laterais da cabeça. Então, vamos acomodar aqui. Primeiro, eu vou colocar um alfinete aqui atrás, para ela não sair daqui de trás. Agora, eu venho com o outro alfinete. Eu vejo aqui na frente, olha a sombra aqui, ó, aqui, ó, tá vendo? Aqui, eu venho e acomodo
Coloco uma linha, um alfinete aqui. Então, esses 3 alfinetes vão acabar paralelos, para que não saia do lugar. Aqui eu venho e coloco um outro alfinete, fica a linha paralela aqui, olha. A lateral da cabeça. E coloco um outro alfinete aqui, desse lado. Também deixando a linha paralela. Tá. Feito isso, agora a gente vai para a costura. Eu uso ponta-alinhavo ou chuleado também, tanto faz. Então, eu venho, saio com a agulha aqui no canto do trabalho. Tiro esse primeiro alfinete. Dobro a linha, dobro na linha o tecido e vou fazendo o arremate aqui, ó. Vou alinhavando isso tudo na cabeça da bonequinha. Aqui o alinhavo é bom que seja feito pequenos pontos, pegando na cabeça e no tecido que vai servir de topo da cabeça. É bom não correr isso, não deixar o tecido correr, para ficar bem certinho, bem justinho a cabeça. A gente vai fazer isso ao redor todo da cabeça. Pronto, aqui, olha. Pronto. Oi? Aqui já fugiu Terminei de alinhavar, cheguei aqui, ó, dobrei as beiradinhas, tá todo alinhavado, ó. Ao redor todo alinhavado. Chego aqui no canto, onde eu comecei a costura, é só fazer o arremate. Faz um arremate. Não se preocupe, porque isso aqui vai ficar tampado pelos cabelos depois. Isso aqui, então, não vai ter problema. Corta, tira o excesso da linha. Olha, aqui, observa. Mesmo com todo o cuidado que eu tive de centralizar aqui, na hora que eu fechei aqui, a linha correu, tá? A parte de trás não tem problema, não. Isso aqui não tem problema. Isso é só para uma questão de referência, para que o topo cubra a área que eu preciso ter de fechamento daquela abertura de enchimento que eu tive. Importa essa linha de frente. Então, agora a gente vai partir para as marcações dessa cabecinha, para a gente começar a fazer as marcações de como a gente vai colocar os elementos aqui dentro. Olho, nariz e boca, como que a gente vai riscar. Então, continue atentos, no caso, às linhas que a gente tem como guias, né? Essas linhas guias aqui. Aqui eu já fiz a divisão do centro da cabeça. Aqui, ó, do centro para cá. Então, olha, pegando a fita do centro da cabeça. Eu vou arrumar essa linha porque ela tá muito torta, ficou torta. Então, a linha do centro é essa aqui, ó. Vem aqui, ó. Correr um pouquinho. Pronto, essa é a linha do centro. Então, pegando aqui, ó, a linha central da cabeça até o centro, ó, a linha central da cabeça, pego aqui, ó, da linha central da cabeça até, correu, da linha central até o queixo, deu 13. Então, metade de 13 são 6,5, olha. 6,5. Observa que aquele primeiro pontinho que a gente deixou no trabalho, que foi feito no risco da parte da frente da cabeça, ela está posicionada quase em cima, olha lá. Uma distância mínima de diferença. Então, a gente faz isso, de medir depois ainda, para ver se não correu essa marcação aqui. Porque quando a gente enche,
tende a expandir o tecido e às vezes a marcação, aquela primeira marcação que a gente fez, que a gente traçou, quando a gente puxou, quando a gente fez esse risco lá no tecido e estendeu a linha da lateral, da parte de baixo e da parte de cima da cabeça, sai do lugar e aí não fica bem no meio. Isso aqui vai ajudar na hora da gente colocar os elementos, tanto de um lado quanto do outro. Vamos medir do outro lado também. Mesma coisa, deu 13. Deu 13. E a minha linha tá lá, ó, no 6,5 quase. Pode deixá-la aí como referência. Porque a gente vai precisar dessas linhas depois, para marcação. No próximo vídeo eu vou já explicar como a gente trabalha com essa cabeça, como a gente desenha os elementos aqui dentro desta cabecinha cheinha já, toda cheinha. Pode colocar um hashi aqui se quiser, só para se certificar de que vai caber um pescoço aqui, ó, tá? E no próximo vídeo eu já explico como que a gente faz para poder marcar os elementos aqui dentro, criar os elementos aqui dentro, tanto com o stencil, como quem ainda não fez o stencil, não conseguiu o acetato, não conseguiu fazer o stencil, tem outro jeito de a gente fazer de uma maneira bem segura e que fique simétrico os dois lados do rosto. Espero que até aqui tenha ficado claro como é a minha proposta nessa cabecinha aqui. Mas o risco e o método que eu vou explicar daqui para frente serve para qualquer cabeça, tá? Qualquer cabeça que você tenha aí feita, que você vai fazer um rostinho, precise fazer um rostinho, o método serve para qualquer cabeça. A gente se vê. Se gostou, dá um like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, que é para poder receber notificações de quando tiver atualizações. Eu peço desculpas também, porque eu não tenho intimidade com gravações, né, e com celulares, então pior ainda. E tiveram alguns vídeos que quando eu já tinha postado no YouTube e quando eu fui visualizar, eles estavam com um tamanho muito pequeno. E eu falei, nossa, mas o que foi que aconteceu, né? Porque eu não entendo nada disso. E eu trabalho sozinha, não tenho equipe, eu não tenho ninguém que me oriente, né? Com nada, com relação a celular, com nada, com filmagens, enfim. Aí olha aqui, daqui, mexe ali, aí eu descobri que eu tinha clicado na tela do celular, provavelmente acidentalmente, na hora de filmar. E eu cliquei no ícone que ajusta o tamanho da saída da imagem da tela do celular. Em vez de estar a tela cheia, estava lá com uma medida que eu nem lembro mais. Então é por isso que alguns vídeos ficaram com um tamanho pequeno. Então eu peço desculpas por isso. E eu já tinha avisado no começo que eu não sou profissional no assunto, que eu estou fazendo isso a pedido de algumas amigas queridas minhas que me solicitaram informações de como eu fazia para riscar os rostinhos das minhas bonecas. E eu resolvi fazer esses vídeos para tentar mostrar um pouco do trabalho. E eu pretendo continuar mostrando mais vídeos, mais trabalhos que eu faço. Até inclusive eu pretendo terminar essa boneca, fazer uma outra bonequinha também, enfim. Tenho algumas ideias, então eu vou subindo vídeos aos poucos no canal. Se você tiver interesse em trabalhar com bonecas, tiver interesse em ter algumas dicas, e se estiver sendo útil, eu agradeço a compreensão por questão dessa falta de experiência que eu tenho em filmagens e agradeço a sua presença também no canal. Isso faz diferença para mim. E se tiver alguma dúvida, alguma sugestão e quiser deixar algum comentário, fique à vontade. Esse espaço é nosso.
E eu pretendo usar bastante esse espaço para poder realizar um trabalho legal, para que a gente tenha uma convivência legal e nos ajudar mutuamente. Tem bastante artesãos, né, em todos os veículos de internet, seja YouTube, Facebook, com aulas maravilhosas ensinando pintura de rosto, confecção de bonecas, de vários estilos, né? E aí a gente tem uma variedade grande, graças a Deus, tanto no Brasil quanto fora. Tem as russas que trabalham muito bem. Enfim, tem um pessoal maravilhoso que trabalha muito bem e que posta seus vídeos com seus trabalhos, posta os tutoriais. Então, graças a Deus, a gente tem um vasto material na internet. Esse é só mais um cantinho, é só mais um espacinho onde eu onde eu proponho mostrar a você o que eu faço, como eu faço, a maneira que eu faço. Para quem interessar, eu agradeço a presença e espero que você volte mais vezes e que o conteúdo esteja sendo útil para você em algum momento e que te ajude, principalmente nessa parte de riscar o rosto da boneca, porque muitas pessoas têm dificuldade mesmo. A maioria dos projetos que a gente compra já vem o traçado do rosto para aquele projeto. Mas às vezes a gente encontra algum outro trabalho, algum outro projeto na internet, até gratuito, como foi o caso desse que eu encontrei no Pinterest. Peguei lá no Pinterest e resolvi adaptar para um outro trabalho e adaptar esse projeto, esse risco, esse molde para um outro trabalho. Fiz um outro molde, criei um outro molde a partir daquele. E isso é muito bom, a gente ter essa liberdade de poder trabalhar as coisas que a gente encontra da maneira como a gente achar melhor. E principalmente compreender o que a gente está fazendo. Não fazer mecanicamente, porque não que o mecânico seja algo errado, não tem problema. Cada um tem seu jeito de trabalhar. Mas quando a gente entende o processo, né, de modelagem, né, no tecido, a questão do fio, a questão do corte, o tipo de tecido que eu estou trabalhando, se é um tecido que tem elasticidade, como a malha, o cotton e outros tecidos que têm bastante elasticidade, e tecidos de algodão, que tem pouca elasticidade. A gente entender o porquê que a gente corta num determinado formato, ou com o fio para um lado, ou o fio para o outro, para dar um formato para aquela cabeça, que a gente já saiba o que fazer, fica mais fácil o trabalho. Então, é por isso que eu resolvi fazer isso, porque foi essa a minha ideia, essa a minha proposta, né, de trabalho. E uma outra questão também que eu preciso falar a respeito dessa cabecinha que eu elaborei a partir daquele projeto, é que se você achar que aqui, nessa parte do topo, ficou sem enchimento, eu achei que aqui estava bom, olha, para mim estava bom isso aqui. Mas se você quiser encher um pouco mais aqui ainda, se achar que isso aqui ficou muito vazio, essa parte aqui ficou muito vazia, ó, o que você pode fazer? Na hora que você está chuleando isso aqui, deixa um pequeno espaço aberto aqui. Deixa um pequeno espaço aberto aqui, olha. Basta uns 2 centímetros, 1,5 centímetro ou 1 centímetro. E trabalha com uma pinça. Eu tenho essa pinça cirúrgica, mas qualquer pinça serve. Aí você vai pegando o enchimento aos pouquinhos, sempre aos pouquinhos, tira os pouquinhos assim de enchimento e vai colocando ali dentro, vai acomodando aqui dentro o enchimento. A cabeça vai ficar um pouquinho maior, mas vai ficar com um topo mais arredondado. Eu tenho uma aqui que eu fiz isso, olha. Aqui, ó. Essa aqui já tá com o rostinho riscado, é a proposta do próximo vídeo. Então, aqui, ó, ela fica mais arredondada aqui, ó, tá vendo? Ela cria um volume mais arredondado para a cabeça, tá? Então, você pode fazer isso também, fazer esse recurso,
aqui. Eu vou pausar o vídeo agora para poder mostrar como é feito isso, então eu vou desmanchar um pedacinho da outra, que eu fiz só para mostrar como é feito. Olha aqui, eu já cortei o fio e fiz uma abertura. Deixa a câmera filmar aqui. Cortei o fio e fiz uma abertura aqui, ó, na parte de trás da cabeça. Aí é só vir com o enchimento, pega aos pouquinhos e vai empurrando esse enchimento lá para dentro. Empurra primeiro lá pro canto de cá, ó. Então, vai pegando o enchimento aos poucos, porque a intenção não é encher demais isso, tá? Essa cabeça aqui já tá com formato bom. É só para arredondar um pouquinho mais. Vai colocando fio, empurrando para as bordas, assim, empurrando para as bordas. Desculpa que eu tô tirando a cabeça do ângulo, mas é porque eu preciso colocar a mão ali no enchimento, ó. Tá vendo? Vai empurrando com a pinça. Pode ser um enchedor de bonecas também, mas o enchedor de bonecas precisa ter cuidado para ele não furar, não rasgar o tecido, tá? Olha aqui, tá vendo? Ela fica mais arredondada, ó. Olha, fica bem mais arredondada. Coloca a mão assim e sente se tá bem cheinho. Se não, acomoda com a pinça mesmo, vai acomodando esse enchimento até ele ocupar o espaço que você acha que... Desculpa, tirei da posição. Até você ocupar o espaço que você acha que tá bom para o formato da cabeça que você deseja. Olha, isso aqui funciona também como uma nesga. Olha, a cabeça fica mais redondinha. Tá vendo? Olha, fica bem mais redondinha. Aqui eu posso acomodar o enchimento com uma agulha. Acomodo esse enchimento. Sempre quando eu trabalho com bonecas de tecido, eu uso esse recurso de acomodação de enchimento para modelar meu trabalho. Empurro para dentro. Agora eu volto. No caso, se eu já quisesse ter feito isso daqui, eu teria parado com a agulha aqui. Então, a agulha estaria aqui, ó. Eu teria parado com o chuleado aqui. Então, a minha agulha ainda está aqui, fixada no tecido. Aí, eu encheria como eu acabei de fazer agora, para ter uma cabeça mais arredondada. Do formato que estava, já estava bom. Eu só fechei mesmo, usei esse topo só para fechamento mesmo. Porque aqui, como vai o cabelo ainda, então já estaria bom do jeito que estava aquela cabeça. Porque o topo, na verdade, ele funciona mais como um acabamento. Aí eu termino de encher, volto o meu ponto de chuleado aqui. Ó. E arremato no final, como já tinha sido feito. Anteriormente, venho aqui, arremato. Então, a cabeça vai ficar um pouquinho mais redonda, vai ficar também um pouquinho mais pesada. Agora, venho aqui, ó, e faço o arremate. Vendo o nozinho daqui, eu saio em qualquer ponto da cabeça, puxo o fio, corto. Deixa eu levantar aqui só para tirar a marquinha. Pronto, olha aí. Eu tenho uma cabeça mais arredondada, ó. Um formato mais arredondado para